Bom dia a todos. Senhor secretário, fará chamado, senhores vereadores, para efeito de quórum. Alzimiro dos Santos Dias, Charles Torres Dias, Darley Gomes de Moraes, Henderson da Silva, Flávio de Almeida Ribeiro, João Roberto Ladeira da Costa, José Paulo Carvalho de Oliveira, Luiz Fernando Colosso Júnior presente, Maria Hermínio da Silva Carvalho, Moacir Gonçalves da Rocha Júnior e Wilden Vieira da Silva. Com as bênçãos de Deus e havendo o número legal, declaro abertos os trabalhos referentes à sexta sessão ordinária do segundo período. Colocando em discussão e votação a ata da sessão anterior, senhores vereadores que aprovam, mantêm-se como estão. Aprovado. Passaremos ao grande expediente para o uso da palavra em tema livre. Os senhores vereadores inscritos na forma regimental, pelo tempo máximo de 10 minutos. Eu não tenho expediente. Com a palavra, o vereador Alzimiro. Bom dia, presidente, demais membros da mesa, vossas excelências, os companheiros vereadores, povo presente. Bom, gente, a gente tem visto a nossa política da forma que hoje está caminhando. A gente tem visto agora, está chegando a hora realmente de começar essa campanha, hoje é o primeiro dia oficial da campanha. A gente viu decisões judiciais aí, que em alguns momentos a gente bota como questionável. Uma foi do Russomano, aquele candidato a prefeito de São Paulo, que a Justiça já arquivou o processo que havia dele ter usado uma funcionária paga com o nosso dinheiro para trabalhar num escritório particular dele. E agora a gente está vendo também o Procurador-Geral da República pedindo o arquivamento daquela ação contra o Pedro Paulo, candidato do PMDB aqui a prefeito do Rio de Janeiro. E a gente vai vendo pelo Brasil afora, há pouco tempo nós vimos uma prefeita do interior do Maranhão, Lidiane, acabou da semana passada, a Câmara de Vereadores deu posse novamente àquela mulher que tinha pegado o dinheiro da merenda das crianças para comprar vestimentas lá e roupas de grife lá para ela usar na vida particular dela. E ontem, nós vimos a prisão de um prefeito de uma grande capital, Campo Grande, lá no Mato Grosso, que a informação que a gente tem, ele tinha feito até comprar votos para caçar o prefeito anterior, que é Alcides Bernal, era um prefeito do PP, Partido Popular, e agora ele, do PROS, acabou de ser preso ontem, ele, a esposa, o corretor de imóveis e mais um laranja, um empresário lá que fazia às vezes, por excesso de gastos e compra de imóveis em nome desse prefeito. E ele realmente é alguma coisa Tabarte ou Larte, é uma coisa assim. É o prefeito lá de Campo Grande que era o vice-prefeito, tomou posse no lugar do prefeito que tinha sido cassado, e ontem ele foi preso lá pela polícia lá do estado do Mato Grosso. A gente vê esses exemplos e até cita, porque nós estamos hoje diante de uma eleição bastante diferente, uma eleição em que é proibido hoje a parte das pessoas jurídicas, das empresas, entrar com financiamento dessas campanhas, é uma eleição bastante diferente. Metade do prazo em que tinha antes, eram 3 meses, agora são apenas 45 dias, a gente está vendo a dificuldade da justiça aí, porque hoje todos ainda são pré-candidatos. Precisa do deferimento da justiça para se tornar um candidato oficial. E a gente está vendo que nem o CNPJ, a legalização dos partidos ainda não saíram. E isso diminui ainda o prazo para a divulgação das campanhas, há uma série de regras novas aí, dificultando ao máximo. A gente está aí valorizando a democracia realmente é o melhor sistema a nível mundial que nós vimos. A gente vê que hoje tem vários sistemas socialistas, tem o sistema comunista que é na ilha ali de Cuba, está lá a turma do Fidel Castro lá há 3 dezenas de anos mandando lá na ilha de Cuba, e a gente vê que não é o melhor dos sistemas. Agora o irmão dele já fez um contato lá com o presidente americano, provavelmente vai fazer abertura também naquela ilha comunista que a gente tem aqui na América. E isso tudo a gente, às vezes, recomenda, hoje, com as redes sociais, com realmente a aproximação entre essa eleição que a gente vê, o prefeito da cidade, os vereadores, é muito próximo de cada um. A gente vê famílias hoje com vários candidatos dentro da própria família, a gente conhece a profissão, viu aquela pessoa crescer ao nosso lado, sabe o grau de estudo que essas pessoas têm, sabe realmente
o que ele tem na vida pessoal, se ele tem 10 filhos, se ele tem 5, tudo da vida do ser humano hoje, todo mundo que é político, a gente sabe se ele é rico, se ele é pobre, e a democracia é importante por causa disso. Temos visto, às vezes, até alguns fenômenos que a democracia acaba trazendo para a política brasileira. Nós vimos uma época aí, o Protógeno Queiroz, ele tinha sido eleito lá em São Paulo, ele foi chefe de uma operação da Polícia Federal, que prendeu lá o Daniel Dantas. Aí depois a gente viu o Edson Moreira, um delegado de Minas Gerais de Belo Horizonte, que ele estava naquele caso do Bruno. Aí, como ele teve uma atuação, apareceu muito nas redes de comunicação, acabou virando deputado federal. A gente tem o Russomano, que faz aquele programa lá na rede de televisão aí, também dispara na votação, teve em torno aí de 1.600.000 votos. A gente tem o Tiririca, que era um artista aí, humorista, também eleito aí já por 2 eleições consecutivas, com uma quantidade muito grande de votos. Tivemos o Roberto, do Vasco, eleito por 4 ou 5 mandatos. Agora, realmente, acho que o povo já enjoou e não botou mais, mas acabou botando um outro. Foi o Romário, eleito com 4,5 milhões de votos aqui pela população fluminense, povo do nosso estado do Rio de Janeiro, acabou colocando o Romário como senador da República. E isso a gente ficou observando. O nosso povo tem hora que acaba, da democracia, e isso aí a gente não pode negar, acertando ou errando, estão lá colocando nossos representantes. E há poucos dias eu vi uma placa aí que alguém botou na internet, que tem que ter muito cuidado, principalmente agora que a gente vai ver essa eleição aí muito de perto, com a corrupção. A gente está tendo um projeto hoje, tem uma comissão especial em Brasília, que está fazendo um projeto de lei para tentar aumentar as penas para aqueles que são corruptos, aqueles que se locupletam do dinheiro público. Então, o que a gente tem visto? Vai sair um projeto de lei lá, que teve mais de 1.600.000 assinaturas, é um projeto de iniciativa popular, que teve até presente lá o juiz Sérgio Moro, para poder fazer uma lei bastante rigorosa, vai se tornar crime hediondo, toda a parte da corrupção. Então, essa parte hoje, que a gente vê em corrupção, aí o outdoor estava escrito, quem vota em corrupto, ele é também cúmplice. Ele é cúmplice, ele não é vítima, ele é cúmplice se votar num cara corrupto. A gente está vendo um caso hoje aqui, a gente está vendo a situação do Eduardo Cunha. É um cara que foi para a Câmara Federal, se tornou presidente, e ele fala que seria o único homem a derrubar 2 presidentes. Seria, no caso, a Dilma e também o Temer. Está todo mundo com medo. Ele falou que tem na mão dele mais de 200 deputados. Mais de 200 deputados hoje que tem rabo preso com ele, que se ele for para uma delação, ele bota o Congresso quase que abaixo. E a gente tem visto a todo momento o medo que eles estão tendo da delação do Marcelo Odebrecht. E agora a gente tem observado também a situação do Cunha. Eles estão deixando bem para depois, já tem mais de 300 dias, já deve ter uns 310 somando hoje, uns 310 dias desse processo que está sendo empurrado com a barriga lá. Eles estão marcando agora só para setembro esse negócio de ver se caça realmente o mandato do Eduardo Cunha. Então isso a gente chama atenção, coloque esses exemplos aqui, para a gente ver como a nossa democracia é rica, cheia de opções, como a nossa democracia tem hora que comete erros. A gente viu o Cunha aí, foi eleito aqui no estado do Rio de Janeiro com mais de 270.000 votos. Foi a segunda campanha mais cara desse país. Ele gastou 6.750.000, está no site do TSE, para quem quiser ver, o dinheiro que custou a campanha dele. Se a gente somar os 4 anos, não dá o dinheiro que ele gastou na campanha. Ele paga para ser deputado. Onde já se viu isso? O cara paga. O que ele gastou lá, os 6 milhões, é muito menos do que ele vai ganhar em 4 anos. Você botando lá 30 mil por mês, multiplicando por 12, multiplicando por 4 anos, dá 2 milhões e alguma coisa. Então, como é que ele gastou 6.750 para poder ir para Brasília? É alguns interesses escusos, interesses não republicanos, que faz um cara desse gastar uma fortuna, e tudo bancado por empresas, é patrocínio. Isso aí que é o grande problema, porque empresa nenhuma está ali sendo boazinha, é o dano que se recebe. Ela banca uma campanha aqui para depois ter uma série de interesses lá dela sendo fluído dentro do governo, que é a grande teta hoje dos empresários brasileiros. A gente vê aí as grandes empresas brasileiras aí que tem esses executivos presos, todas elas sempre tiveram na aba do governo, nas tetas do governo, e se enriquecendo cada vez mais. O pessoal da família Odebrecht, o pessoal da OAS, da Queiroz Galvão, da Camargo Correia, aonde você falar de empresa aí, todas elas sempre tiveram esses interesses.
Então, até na nossa cidade, a gente observa que qualquer obrazinha que a gente vê da prefeitura, como é que é o sistema de licitação. O Jânio de Freitas, que era um jornalista que tinha em São Paulo, ele de vez em quando ele fazia divulgação de resultado de uma concorrência antes de sair a abertura dos envelopes. Por quê? É tudo combinado. Hoje, uma empresa de segurança, uma empresa de construção civil, é combinado entre eles quem pega o lote tal, quem pega o lote 2, 3 ou 4 ou 5 de qualquer obra. Seja na usina nuclear, seja no Comperj, seja em qualquer obra, seja nas plataformas da Petrobras, aquilo é combinado. É um lobby que eles fazem entre eles, cada um divide os lotes das obras, combinam preços para poder ganhar essas concorrências faraônicas, caríssimas, que saem do nosso dinheiro. Então, essa corrupção, vamos ter muito cuidado nessas eleições. Tem até o que vem sido falado aí na Rádio Piraí, da força-tarefa que está de olho em todo mundo. Então, eu torço para que a política venha realmente com mais transparência, com mais eficiência, que venha trazer resultados bastante positivos. Obrigado, presidente. Com a palavra, o vereador Flávio Banana. Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores, público presente. Com pouquíssimas palavras, eu quero só desejar uma boa sorte a todos os candidatos. Hoje, a partir de hoje, né, foi liberada aí a campanha, pode-se pedir voto, né? Nesse período que eu estou aqui, eu não teve, sim, em algumas sessões, um clima às vezes tenso, mas eu não tenho problema com nenhum dos senhores vereadores aqui, né? A gente se dá bem. Por isso eu desejo, sim, de coração, uma boa sorte a todos os vereadores de mandato e aos candidatos que não são de mandato, que apresente propostas, né, e que nós façamos também o mesmo, falar aí do nosso mandato, do que conseguimos que fosse realizado e apresentar proposta também, né? Porque a demanda numa cidade, ela sempre vai ter, né? Então a gente tem que estar sempre em busca de melhorias. Então é isso, presidente. Eu quero só desejar aí uma boa sorte a todos os candidatos e que seja uma eleição limpa de propostas, que é o que o munícipe deseja, né? Eu não tenho dúvida disso. Obrigado. Obrigado, vereador. Boa sorte também aos candidatos e boa sorte principalmente, ou melhor, boa escolha principalmente à população, aos munícipes, né? Que saibam escolher seus representantes, que possam ter de fato representantes. Passaremos à ordem do dia. Coloco em discussão em votação única o projeto de decreto legislativo número 6 de 2016 do vereador João Roberto Ladeira da Costa, com a ementa: concede título de cidadão honorário piraiense à ilustríssima senhora Nádia da Silva Medeiros Areias. Os senhores vereadores que aprovam, mantêm-se como estão. Aprovado. Coloco em discussão em votação única projeto de decreto legislativo número 7 de 2016 do vereador Alzemiro dos Santos Dias, com a ementa: concede título de cidadão honorário piraiense ao ilustríssimo senhor Roberto de Oliveira Santos. Senhores vereadores que aprovam, mantêm-se como estão. Aprovado. Coloco em discussão em votação única projeto de decreto legislativo número 8 de 2016 do vereador Henderson da Silva, com a ementa: concede título de cidadã honorário piraiense à ilustríssima senhora Shirley Maria Teixeira. Senhores vereadores que aprovam, mantêm-se como estão. Aprovado. Coloco em discussão em votação única requerimento número 35 de 2016 do vereador Mário Hermínio da Silva Carvalho, ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando providências junto à empresa brasileira de Correios e Telégrafos para realizar a entrega regular das correspondências na rua Santo Antônio 382, bairro Copilândia, nesse distrito. Senhores vereadores que aprovam, mantêm-se como estão. Aprovado. Coloco em discussão e votação o requerimento do vereador João Roberto Ladeira da Costa ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando providência junto a empresas de telefonia móvel para a instalação de uma ou mais torres de transmissão para implantação de ampliação do sinal de telefonia móvel no celular no bairro Rosa Machado, onde há um número expressivo de moradores. Senhores vereadores que aprovam, mantêm-se como estão. Aprovado. Passaremos a explicação pessoal para uso da palavra em tema livre. Senhores vereadores inscritos na forma regimental, pelo tempo máximo de 10 minutos. Não havendo oradores inscritos, sob a guarda de Deus, declaro encerrada a sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão, dia 22 de agosto, corrente ano, hora regimental.